Hoje a gente vai abordar um conteúdo da fisicoquímica chamado de cinética química. Vamos ver uma breve e leve introdução sobre esse conteúdo. Ok? A cinética química, pessoal, ela está bem comum e bem presente no nosso cotidiano. Vocês pararam para observar que um comprimido efervescente se dissolve muito mais rapidamente em água quando ele está em pequenos pedaços ou é pulverizado em pó? Por quê? Porque quando o comprimido está em pó ou em pequenos pedaços, a superfície de contato do mesmo com a água é bem maior. Cinética química. Tem a ver com cinética química? Sim. Por que os remédios devem ser ingeridos em determinados intervalos de tempo? Por exemplo, um determinado medicamento deve ser ingerido de 8 em 8 horas, que é justamente nesse intervalo de tempo que o mecanismo reacional do medicamento vai estar fazendo efeito dentro do organismo. Por isso que é importante consumir os medicamentos nesse intervalo de tempo, justamente para a sua eficácia ser mais eficiente, a eficácia da reação do medicamento. Por isso que as dosagens devem ser nesses intervalos de tempo, é para que a eficácia da reação do medicamento permaneça sempre constante. Por que as queimadas elas se propagam mais rapidamente quando se está ventando? Devido à presença do quê? Do oxigênio. Toda a combustão, toda a queima precisa de oxigênio. Então, quando se está ventando, a concentração de oxigênio é maior. Consequentemente, a velocidade, tá, da combustão vai ser maior. Cinética química. Por que a oxidação de uma palha de aço é bem mais rápido? Oxidação, o que é isso, professor? Ferrugem. Por que uma palha de aço ela enferruja muito bem e bem mais rápido do que uma barra de ferro grande? Por causa, devido que a palha de aço ela é bem menor em relação à barra de ferro, ok? Então ela vai ter um maior contato com o oxigênio do ar. E toda oxidação precisa de oxigênio. Quanto maior o contato, tá? Quanto maior o contato da superfície com o oxigênio do ar, maior a velocidade reacional. Observe as situações que a gente abordou anteriormente. Observem que sempre andei falando sobre rapidez de uma reação, sobre velocidade de uma reação. Então, qual seria a definição de cinética química? É o estudo da velocidade das reações químicas e os fatores que podem influenciar a velocidade dessa reação. Basicamente, esse é o conceito de cinética química. Um dos tópicos bem importantes dentro da cinética química é a velocidade média. Oxente, velocidade média, professor? Sim. A gente está acostumado a calcular a velocidade média de um carro em movimento, por exemplo, lá na física, né? Onde a gente calcula a velocidade média pela variação do espaço sobre a variação de tempo. Aqui também na química a gente vai calcular a velocidade média, só que das reações químicas. Sim, das reações químicas. A gente vai abordar essa relação, tá? E para calcular a velocidade média de uma reação química, basicamente qual é a principal relação? A relação entre o que foi consumido ou formado com o tempo transcorrido. Essa vai ser a relação básica, tá? Entre o que foi consumido ou formado com o tempo que foi transcorrido. Vamos observar essa reação aí genérica, ok? Onde A e B vão representar os reagentes, C e D vão representar os meus produtos. Lembrem-se, a minha esquerda tem os reagentes e a minha direita tem os produtos. Azão e Bzinho, Czão e Dzinho são os coeficientes estequiométricos, ok? Seriam os coeficientes estequiométricos. São aqueles números, tá, que vem na frente da reação, quando a gente vai balancear uma reação. Lembre-se, então, a priori é isso. Se atentem a essa reação química aqui, genérica, ok? Matematicamente, então, qual seria a expressão viável para expressar a velocidade média de uma reação química matematicamente? Seria a relação entre velocidade média seria nada mais, nada menos que a... Lembrem-se, delta sempre representa a variação. Então, variação de mols dos reagentes sobre a variação de tempo. Ou também variação de números e mols dos produtos sobre a variação de tempo.
tanto faz, ou dos reagentes ou dos produtos, vai depender dos dados do enunciado da questão, ok? Professor de Química, eu estou observando bem que um detalhe, aqui do lado dos reagentes está negativo e do lado dos produtos está positivo. Por que essa diferença? Lembre-se, galera, em uma reação química, os reagentes são, com o tempo, são consumidos, ou seja, a concentração vai diminuindo, ou seja, negativo. Em uma reação química, os produtos vão sendo formados, produzidos, então a concentração vai aumentando, é positivo. Então, esse negativo aqui só informa o quê? Que a concentração dos reagentes está diminuindo, basicamente isso. Ok? Então, essa relação aí é em termos de quantidade de matéria. Professor, mas essa expressão aí, para mim, está muito confusa. Não tem uma expressãozinha mais bacaninha para nós, não? Tem sim. E que tal essa expressão aqui? Bem mais bacana, bem mais enxuta. Bora lá. Velocidade média de uma reação seria o quê? A variação da concentração dividido pela variação, o intervalo de tempo. Ok? Em outras palavras, especificando ainda mais, velocidade média seria o quê? Delta, lembre-se, sempre vai representar a variação. Variação que é algo final mais o inicial. Na química, esses colchetes aqui representam concentração. Então, variação da concentração sobre ΔT. Variação de tempo. Variação da concentração se resume a quê? Concentração final menos concentração inicial. Variação de tempo. Tempo final menos o tempo inicial. Ok? Por hoje é só. Aguardem as próximas aulas e resolução de questões com embasamento nessa primeira parte introdutória. Ok, valeu. Até breve.